Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos a mais um Quimicando com Kaká neste dia. A você o nosso muito obrigado, você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal, o nosso Quimicando, nesta super videoaula que estaremos trazendo hoje para você. Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre lipídios. Exatamente! Lipídios é o assunto da nossa super videoaula de bioquímica para você aqui no Quimicando com Kaká. E como é uma aula bem detalhada, nós vamos começando rapidinho, perguntando para você, é claro, né? Já fez a sua inscrição aqui no nosso canal Quimicando com Kaká? Bom, ainda não? Pois faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no @Quimicando com Kaká no Instagram. Pois é, hoje falaremos sobre lipídios, um grupo extremamente importante por seus aspectos biológicos e, é claro, pela sua presença constante no nosso dia a dia. Falaremos sobre as gorduras, tá vendo aqui? Banha de porco, a gordura, ó, que é muito boa para a saúde, hein? Então, deixar de usar o famoso óleo de soja, ó, aqui tem óleo de soja e um pouquinho d'água aqui embaixo. Então, vamos deixar de usar óleo de soja, começar a usar a banha de porco aí, uma substituição bem saudável para você, hein? Falaremos sobre tudo isso e muito mais aqui no Quimicando com Kaká, que está começando agora! Vem comigo! Opa! Olá, galera! Olha, eu tô olhando para baixo aqui porque tá cheio de coisa bacana aqui, ó. Aqui tem nata, aqui tem pasta de amendoim integral, aqui tem óleo de coco, aqui tem azeite, aqui tem óleo vegetal, aqui tem manteiga e aqui tem, você sabe o que é isso daqui? Isso daqui é banha de porco. Aí a pergunta que vem, mas o que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Ah, tem mais uma coisa aqui, quer ver? Peraí, vou pegar aqui. Peraí aqui. Tem uma gata também, esta é a Juno. Olha lá, Juno, faz um oizinho, pessoal. Oi! Tá aí então, tchau, gata. A gata não tem nada a ver com o assunto, tá? Mas tudo que eu mostrei para vocês faz parte de um grupo de substâncias muito importantes, né? Um grupo de estruturas muito importantes na bioquímica. Nós vamos falar de lipídios, exatamente, nós vamos falar de lipídios hoje nesta nossa videoaula. Uma aula super importante para você, principalmente que vai para a área de saúde, está pensando em prestar um vestibular, né? Fazer medicina, fazer enfermagem. Conhecer as estruturas da bioquímica, né, são muito importantes, as estruturas que são estudadas na bioquímica. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre os esteroides, sobre os carotenoides, sobre os ácidos graxos, enfim, as estruturas que representam esse grupo muito importante, que é o grupo dos lipídios. Tudo isso na nossa videoaula de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre os lipídios nos conceitos mais básicos, tá? Então, primeiramente, são biomoléculas que têm baixa solubilidade em água, alta solubilidade em solventes orgânicos. Eles têm o que nós chamamos de propriedades anfipáticas. Devido ao quê? Devido a possuírem uma porção hidrofóbica, ou seja, que tem aversão à água, e uma porção hidrofílica, uma porção que tem afinidade com água. Então, ó, afinidade com água, essa porção que é muito pequenininha, né, tem afinidade com água, ela faz com que exista baixa solubilidade em água.
E a porção hidrofóbica, que é a porção maior, que vai ter aí aversão à água, faz com que ela tenha uma alta solubilidade, então, em solventes orgânicos. Tudo isso está relacionado com a questão de polaridade, né? Veja que nós podemos até trabalhar com o seguinte exemplo. Aqui nós temos um lipídio, aqui nós temos o óleo de cozinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a constituição dele, como é que ele é produzido, como é que é a síntese deste óleo de cozinha, que nada mais é do que um triéster de glicerol. Já já nós vamos definir e montar a estrutura dele para você. Mas olha só, quando eu pego um pouco d'água e misturo aqui, ó, você pode perceber o seguinte, ó, tá caindo água aqui. Você pode perceber que nós formamos duas fases. Olha aí, nós temos a água aqui embaixo devido à sua maior densidade e nós temos o óleo aqui em cima devido à sua menor densidade. Mas veja só, a densidade só está dizendo quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. Por quê? O que não permite que a água se solubilize no óleo e vice-versa é justamente a sua polaridade. Então, o óleo ele tem uma porção que ele proporciona uma baixíssima solubilidade, que é a porçãozinha polar dele, que nós já vamos entender na estrutura como é que ela se representa. Mas a grande parte dele é apolar. Então esta grande porção apolar não permite que ele se solubilize em água, ok? Então, por isso nós dizemos que eles têm propriedades antipáticas, né? Porção hidrofóbica, uma porção que tem aversão à água, e uma porção hidrofílica, uma porção que tem afinidade com a água, ok? Bom, onde é que nós encontramos os representantes destes grupos tão importantes? Né? Gorduras e óleos. E veja, a diferença entre a gordura e o óleo, basicamente, está no seu estado físico. As gorduras que são sólidas, né? E os óleos que são líquidos. E isso se deve, basicamente, a, incrível, gente, tipo de ligação química. Veja, nós temos aqui cadeias carbônicas que são saturadas. Cadeias saturadas, ou seja, aquelas cadeias carbônicas que vão fazer parte lá na estrutura da minha gordura, aquelas cadeias carbônicas enormes, elas são saturadas, elas não têm ligações duplas, só tem ligações simples. Nos óleos, elas já vão ter ligações duplas, elas podem ser poliinsaturadas ou monoinsaturadas. Então, aí nós já temos óleos num estado físico líquido, em condições ambientes. Tá? Nós temos as ceras, nós temos os esteroides, que são estruturas muito importantes que nós vamos conhecer bioquimicamente. Olha, aguarda aí que nós vamos falar sobre os esteroides na nossa videoaula de hoje. Os fosfolipídios, olha o nome, fósforo, o que lembra fósforo? Fósforo, né? Ou seja, nós temos, além de carbono, hidrogênio e oxigênio nessa estrutura, nós temos também grupos que possuem um elemento químico fósforo. E esse elemento químico fósforo é que vai dar origem então, aos fosfolipídios, estruturas lipídicas que têm o fósforo em sua constituição e que são extremamente importantes biologicamente. Né? Veja, biologicamente nós podemos falar dos lipídios a partir do quê? Nós podemos falar da constituição da membrana plasmática. Olha aí a membrana plasmática, né? A célula. A membrana plasmática, ela tem constituição lipoproteica, né? Ela é formada por lipídios e proteínas. Então vejam a importância biológica dos lipídios aí. Nós temos os carotenoides também, que nós vamos estar mostrando para vocês durante essa nossa videoaula aqui. Bom, uma característica muito importante dos lipídios que nós não podemos deixar de falar, né? Algumas características. Fonte de reserva energética, então a gente obtém muito mais energia, por sinal, com a queima de lipídios no nosso organismo, com o metabolismo dos lipídios no nosso organismo, do que com a queima de carboidratos. É verdade. A estrutura dos lipídios, ela acaba fornecendo, né, em sua queima, né, em sua oxidação, mais energia do que os carboidratos. Veja só que interessante.
Isolamento e proteção mecânica, então eles representam estruturas que promovem isolamento e uma proteção mecânica dos nossos órgãos também. Isolamento térmico, impermeabilização e são componentes das membranas, como eu acabei de dizer para você, membrana, por exemplo, celular, a membrana lipoproteica, a membrana plasmática, além de todas as outras estruturas, várias outras estruturas celulares, onde nós vamos encontrar aí os lipídios. Bom, a principal classificação, né? Como é que nós vamos classificar os lipídios? Nós temos os lipídios mais simples, né? Compostos e derivados. Simples, compostos e derivados serão os tipos de lipídios. Nós vamos falar um pouquinho sobre os ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia muito longa, né? Mais de 10 carbonos na cadeia, que podem ser saturados ou insaturados. Tá? Eles entrarão na constituição de óleos e gorduras, que representam a reserva destes ácidos graxos, como nós vamos perceber. Tá? Nós temos os triacilgliceróis. Os triacilgliceróis ou trigliceróis são a associação de ácidos graxos com o glicerol, que é o propan 1,2,3-triol, também conhecido como glicerina. Então a gente vai pegar um álcool e vai associar com esses ácidos graxos de cadeia longa. Já vou mostrar essa biossíntese para vocês. E com esta associação nós obteremos os triésteres de glicerol, que tem como principais representantes os óleos e as gorduras. Como eu falei, vai depender do tipo de cadeia do ácido graxo, né? Se for uma cadeia totalmente saturada, gordura; se for poliinsaturada ou monoinsaturada, nós teremos os óleos, né? Monoinsaturada, na realidade, nós vamos ter uma constituição meio pastosa em condições ambientes. E sabe qual que é o grande representante para a gente? As margarinas, que são, na realidade, triésteres de glicerol, que acabaram sofrendo um processo chamado de hidrogenação catalítica, e com isso eles ficaram monoinsaturados, apenas uma insaturação, e aí ficam com uma constituição pastosa, que nós vamos conhecer como a margarina. Olha, nós vamos falar também sobre os fosfoacilglicerol, que são os fosfolipídios, as ceras, que são os cerídeos, os esteroides e os eicosanoides. Eicosanoides, certo? Então, estas as principais estruturas lipídicas que nós vamos trabalhar com vocês aqui para vocês entenderem bem todo esse processo. Beleza, gente? Beleza? Pois então, vamos falar um pouquinho de uma forma mais específica sobre os ácidos graxos. São estruturas muito simples, mas as estruturas mais simples dos lipídios e que representam aí a principal fonte de energia quando queimados, quando oxidados em nosso organismo. Vamos falar então sobre ácidos graxos. Pois é, galerinha, estamos de volta aqui. Olha só a magia das videoaulas, hein? A gente poder ir e voltar rapidinho, trazendo para você uma lousa totalmente diferente e com a estrutura que a gente vai explicar agora. Porque nós estamos falando sobre estruturas lipídicas, né? E para iniciar esse bate-papo da mais simples, vamos falar dos ácidos graxos, que são as estruturas lipídicas mais simples e a principal fonte de obtenção de energia, beleza? Olha só, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, mais de 10 carbonos em sua estrutura, tá? Tem normalmente um número par, que varia lá de 14 a 24 átomos de carbono, sendo os mais comuns 16 e 18, ok?
são monocarboxílicos, ou seja, apresentam apenas um grupo carboxílico, C-O-OH. Aqui nós temos um ácido carboxílico saturado, ou seja, ele apresenta apenas ligações simples. Veja, não apresenta insaturações. Então, nós temos uma estrutura que fica praticamente linear, né? Sem insaturações, sem ligações duplas. Essa estrutura vai possuir, observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É o ácido octadecanoico, terminação dos ácidos carboxílicos oico, tá? Ou seja, ele tem 18 carbonos em sua estrutura. Ele será também conhecido como ácido esteárico. O ácido esteárico que vai produzir num processo chamado saponificação, né? Que nada mais é do que uma hidrólise alcalina, né? Do triéster de glicerol. Nós já vimos isso em uma das videoaulas sobre reações orgânicas, né? Nós produzimos o sabão de coco no processo de saponificação. Nada mais é do que uma hidrólise alcalina dele, reação do óleo vegetal, né, do óleo de coco, com o a nossa querida base, né, soda cáustica principalmente, ok? Bom, aqui nós temos um ácido monoinsaturado, que é o ácido cis-9-octadecenoico. Perceba, olha o EN aqui indicando que nós temos uma ligação dupla entre o carbono 9 e o carbono 10. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre o 9 e o 10. E perceba, por que cis? Né? Porque nós temos os maiores grupos do mesmo lado. Aqui nós temos um hidrogênio e aqui nós temos outro hidrogênio. Normalmente, os ácidos carboxílicos de cadeia longa e os ácidos graxos, que nós vamos estudar, eles têm a característica de ter a conformação cis, ok? Conformação cis é a mais comum, beleza? Então, cis aqui, 9-octadecenoico, que é o ácido oleico, né? Que vai estar em grande quantidade, vai estar predominando aí principalmente no óleo de oliva. Pois é, no óleo de oliva nós vamos encontrar aí o ácido oleico, beleza? Aqui embaixo nós temos um poliinsaturado, que tem mais de uma insaturação, mais de uma ligação dupla. Então perceba aqui, ó, que ele também tem a conformação cis. Olha aí, H aqui e H aqui. Então olha só, conformação cis. Olha lá, grupos maiores do mesmo lado, cis. Grupos maiores, lados opostos, trans. Então aqui nós temos o ácido cis-cis 9,12 octadecadienoico. Octadecadien, duas ligações duplas, dienoico, ok? Bom, normalmente, gente, esse primeiro carbono que vem logo após o grupo funcional aqui, nós chamamos de carbono alfa. Esse segundo de carbono beta. O último carbono aqui recebe esta letrinha aqui, que é a última letrinha do alfabeto grego, que é ômega, né? Você já ouviu falar de ômega, né? Ômega 6, ômega 3, ômega 9, ômega 12. Então, quando eu conto a partir deste último carbono aqui, né? Então, por exemplo, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se entre o carbono 6 e o carbono 7 eu tiver uma ligação dupla, nós dizemos que nós temos um ácido carboxílico, um ácido graxo, que tem ômega 6. Né? Você já deve ter ouvido falar ômega 3, ômega 6, ômega 12, ômega 9, que são muito importantes para a saúde. O ômega 3, por exemplo, ele vai ser encontrado, né, em óleos e gorduras existentes lá em organismos marinhos, né? Peixes, por exemplo, salmão,
que tem aí ômega 3 em sua constituição, né? Os lipídios ali destes organismos marinhos, que fazem muito bem para a nossa saúde, para combater aí doenças cardiovasculares. Olha que interessante, né? Então, estas são as estruturas lipídicas mais simplesinhas. Os ácidos carboxílicos de cadeia longa, que nós conhecemos como ácidos graxos, beleza? Definição, mais de 10, algumas literaturas falam mais de 12 carbonos na cadeia, né? Tudo bem? Tem que ser uma cadeia longa, certo? Percebam que ela vai ter essa propriedade, ó, ela tem aqui uma característica polar em uma das pontas, né? E uma característica apolar devido ao fato de termos uma cadeia carbônica longa, né? Então, por isso ela tem uma parte hidrofóbica, que é essa parte maior aqui, e uma parte hidrofílica, esta que tem afinidade com água, esta que tem aí aversão à água. Beleza, galera? Então conhecemos aí os ácidos graxos. Ah, tem mais uma coisinha importante para nós falarmos aqui. Aqui neste ácido graxo, como ele tem uma estrutura linear, né, ele vai se encontrar normalmente no estado físico sólido. Tá? Então, quando ele compõe um óleo, uma gordura lá nos triglicerídeos, que são a sua forma esterificada, o que é isso? Eu vou pegar esse ácido graxo aqui e vou reagir ele com o álcool, com o glicerol, né? Com o propan 1,2,3-triol, que é a glicerina. Então ele vai produzir um triéster de glicerol. Então, quando a predominância for de cadeias saturadas, somente com ligações simples, nós teremos a predominância do estado físico sólido. Serão sólidos, então vão formar as gorduras, né? Estruturas sólidas. Já quando a predominância for de poliinsaturados, né? Nós teremos uma estrutura líquida, nós teremos um estado físico líquido, né? Então lá nos óleos, os óleos são lipídios que vão possuir, né? São triésteres de glicerol que têm predominância de estruturas poliinsaturadas, de ácidos graxos poliinsaturados. Então formam os óleos em condições ambientes. Já as gorduras terão predominância de estruturas saturadas, certo? Veja então, por exemplo, que a banha, né, a banha de porco, ela tem uma conformação sólida, ela tem um estado, ela está no estado físico sólido em condições ambientes, justamente por causa disso, a predominância é de uma cadeia saturada. E veja que possuindo apenas ligações simples, né, não tendo as ligações duplas, ela não apresenta grandes possibilidades de oxidação, que já existem quando as cadeias são poliinsaturadas, né? E daí o oxigênio pode vir e atacar as ligações pi aqui, produzindo substâncias que serão assim bem desagradáveis para o nosso organismo. É por isso que banha a gente pode deixar fora da geladeira, ela se conserva de uma forma bem bacana, né? Daqui a pouco eu vou mostrando, à medida que eu for fazendo aqui esta nossa aula, eu vou mostrando outras estruturas para vocês. Beleza, galera? Bora então? Vamos conhecer os triglicerídeos agora. Vamos fazer a esterificação, né? A reação de esterificação utilizando ácidos graxos, tá ok? Nós vamos utilizar ácidos graxos de cadeia longa, né? Cadeia carbônica longa, com o glicerol, né? O triglicerol que vai ser o nosso propan 1,2,3-triol, né? A glicerina. Então vamos fazer esta reação para mostrar para vocês os triacilglicerídeos. Vem comigo!
Apesar dos ácidos graxos serem a nossa principal fonte de energia, a concentração deles nas nossas células e sangue é bem baixa, devido ao fato de serem ácidos. Altas concentrações romperiam o equilíbrio do pH das nossas células. Aí nós teríamos problemas metabólicos complicados. Desta forma, eles têm que ser armazenados de um outro jeito no nosso organismo. E como é que eles são armazenados? Na forma de triacilglicerídeos, que representa aí a forma de armazenamento dos ácidos graxos na forma de ésteres. Exatamente. Nós pegamos os ácidos carboxílicos, olha a natureza que sábia, gente. Pega-se o ácido carboxílico de cadeia longa, o ácido graxo, os ácidos graxos que nós conhecemos agora há pouco, né? Os saturados, os insaturados, e nós reagimos este ácido graxo com um álcool, produzindo éster. Neste caso específico, nós teremos o glicerol, que nada mais é do que a glicerina, o propan 1,2,3-triol. Olha a natureza que maravilhosa. Nós temos aqui a glicerina, que vai reagir com 3 moléculas de ácido graxo. Lembrando que este R1, este R2 e este R3 são cadeias carbônicas longas, né? Que caracterizam aí o ácido graxo, insaturado ou saturado, beleza? E aí, nesta reação, nós temos a liberação de uma molécula de água aqui, aqui e aqui. Automaticamente, nós produzimos um éster. Neste caso, um triéster. Olha aí, um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Um triéster de glicerol. Dependendo da predominância dos grupos aqui, olha só, das cadeias carbônicas. Insaturadas, nós teremos óleos. Saturadas, nós teremos gorduras, estado físico sólido, gordura, estado físico líquido em condições ambientes, os insaturados, quando a predominância aqui for de cadeias insaturadas. Beleza, galera? Então, esta é a principal característica. Veja, por exemplo, que em alguns exemplos do nosso dia a dia, a banha de porco, por exemplo, que eu já citei aqui, estou batendo muito nessa tecla, né, da banha de porco, que eu vou convencer você, até o final da nossa aula, a parar de usar óleo de soja na sua alimentação. Ele faz mal, gente. Óleo de soja não é bacana, não é legal, né? Agora, a banha de porco, para você fazer aí frituras de imersão, é sensacional. Ela vai ter em sua constituição ácido palmítico, ácido esteárico e ácido oleico, tá? Então ela é formada por gorduras, né? De uma forma bem equilibrada, gorduras saturadas e gorduras insaturadas. E aí forma-se essa estrutura maravilhosa que é a banha de porco, que vai fazer um bem danado para a sua saúde. E veja, ela não se oxida, né? Ela pode ficar fora da geladeira, tem toda essa característica. E veja, a constituição dela, ácido esteárico, ácido palmítico, ácido oleico, é uma constituição que em proporções diferentes vai originar também o azeite de oliva, que também é muito bom para a saúde. Só que o que acontece? A banha, por exemplo, ela tem uma resistência maior ao calor, então dá para você utilizá-la em frituras, né? Já o azeite não é bacana você usar, não, ele tem uma resistência menor. Então, o bacana no azeite é você temperar uma salada, né? Tem saladas que são deliciosas, fabulosas. Eu, por exemplo, adoro salada de rúcula, uma fonte assim de muitas vitaminas, né? De muitas substâncias importantes para o nosso corpo. Então, ó, você temperar uma saladinha, uma alface, uma rúcula, um agrião, tomate, né? Com azeite de oliva, sensacional. Fazendo propaganda aqui mesmo, é verdade. Agora, óleo de soja, pule fora, tire da sua alimentação óleo de soja. Não faz bem, gente, não faz bem. Porque olha só, óleo, ele tem uma predominância muito grande de estruturas insaturadas, né? Ele é poliinsaturado. E a gente sabe que insaturações, ó,
ligações duplas, elas terão o quê? Ela terá uma ligação bi, que é facilmente oxidada. Então vem um oxigênio lá, oxida, produzindo substâncias que não são muito bacanas para o nosso organismo. Veja, por exemplo, quando você vai comer um pastel na feira, né? Você chega logo de manhãzinha. Não, tem gente que vai acordar muito cedo no sábado, no domingo. Não, vai acordar um pouco mais tarde, né? Aí vai querer comer um pastel na feira 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, né? Aquele óleo de soja, ele foi colocado lá no tacho para fritar os pastéis 5h30, 6 horas da manhã, muitas vezes não é trocado. Então o óleo fica ali oxidando, oxidando, oxidando. Imagine a quantidade de substâncias que não são bacanas, muito pelo contrário, são extremamente prejudiciais para a sua saúde que você está ingerindo. Gente! Então, hábito saudável. Comece a consumir coisas bem saudáveis. Quando eu falo de óleos e de gorduras para vocês, olha só, faz uma pesquisa bem bacana onde você pode utilizar, que é muito legal. Ó, utiliza azeite de oliva extra virgem, utiliza banha de porco, que é muito bacana, utiliza óleo de coco. Olha o óleo de coco, gente, ele tem uma constituição muito legal. Veja, dependendo da temperatura, né, em temperatura ambiente, né, olha só a constituição dele, bem oleosa. Esse é o óleo de coco e, nossa, é uma delícia, um cheiro assim sensacional. Então, para cozinhar com óleo de coco é simplesmente fantástico. Utilize óleo de coco na alimentação que vocês vão gostar. A sua saúde vai dar pulinhos de alegria, senhor. Sua saúde vai estar pulando de alegria. Quer ver outra coisa bacana? Óleo de amendoim. O amendoim, a pasta de amendoim, a gente compra uma pasta de amendoim. A constituição dela, como eu vou mostrar para vocês, é uma constituição bastante oleosa. Olha só. Aqui nós temos então, olha aí, basicamente óleo de amendoim ali na pasta. Então, é uma constituição bastante oleosa, mas olha, seu organismo agradece. Também, amendoim, você vai ter uma grande quantidade de óleos, uma grande quantidade de lipídios, você vai ter uma grande quantidade de óleo no abacate que você vai colocar na sua alimentação, você pode comer ele amassadinho, com um pouquinho de limão, né? Um adoçante da sua preferência. Eu aconselho não usar adoçante, né? Mas tem gente que ainda não conseguiu sair daquele gosto doce. Mas se conseguir comer só o abacate com limãozinho, é simplesmente delicioso. E ele vai ter lipídios, ele vai ter óleos, ele vai ter gorduras que são assim muito benéficas para o seu organismo, assim como a gordura de amendoim, assim como a utilização da manteiga. Mas a manteiga, gente, pegar lá a manteiga, evitar um pouquinho as industrializadas. Essa é industrializada, né? Mas conseguir fabricar manteiga a partir do leite mesmo, aquela gordura do leite mesmo, e utilizar na sua alimentação. Você pode utilizar ela na fritura, você pode utilizar ela com alta temperatura, que ó, não vai estragar, vai ser muito bacana para a sua alimentação. Então tem tanta coisa bacana que você pode colocar, e esses óleos que estão aqui. Agora, repito mais uma vez, hein? Elimine da sua vida óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, aqueles óleos que você compra no supermercado, que normalmente as pessoas utilizam nas frituras. Elimina isso da sua vida. Elimina isso da sua vida que a sua saúde agradece. Beleza? Pois é, nossa aula de química hoje é uma aula também de boas maneiras, né, em relação à sua saúde. Ok? Bom, galera, vamos então dar continuidade agora. Já mostramos para vocês a forma de armazenamento dos ácidos graxos, né, que serão a nossa principal fonte de energia. Através deles nós obtemos energia, são as estruturas mais simples lipídicas, né? Aqui eles já estão associados a um álcool, a chamada glicerina, né? Produzindo então um triéster de glicerol, que pode estar na forma de óleo, pode estar na forma de gordura, enfim. E aí eu apresentei para vocês alguns que são super bacanas para o nosso organismo.
Agora, vejam bem, existem estruturas ainda mais complexas? Existem. Existem, por exemplo, as estruturas lipídicas de membrana, que vão estar presentes em membranas do nosso organismo. Vamos conhecer aí uma das principais. Vamos conhecer os fosfolipídios. É isso mesmo. Palavrinha fosfolipídio lembra o quê? Fósforo, né? Então nós vamos ter o elemento fósforo presente aí nessa estrutura lipídica super importante. Vem comigo para a gente conhecer um pouquinho os fosfolipídios. Galera, vamos fazer um resuminho então? Vamos fazer um resuminho básico aqui para a gente entender o que foi visto até agora. Nós estamos fazendo uma viagem maravilhosa pelo mundo fantástico dos lipídios. Tá? Então, falando sobre lipídio. A estrutura mais simples lipídica que nós vimos até agora foi os chamados ácidos graxos. Os ácidos graxos são a estrutura básica lá, lipídica mais simples. Veja que eles são a nossa principal fonte de obtenção de energia. Nós conseguimos obter energia pela oxidação desses ácidos graxos. Beleza, tá. Só que nós descobrimos que eles não podem ficar livremente nas nossas células, no nosso sangue, né? Altas concentrações desses ácidos graxos acabariam provocando um desequilíbrio no nosso pH. Isso acarretaria problemas metabólicos. Muito bem. Então como é que ele fica? Né? Como é que ele vai ficar armazenado no nosso corpo? Ele vai ficar armazenado na forma dos triacilgliceróis, não é? Ou seja, a forma esterificada. Esses ácidos graxos vão reagir com o glicerol, que é a glicerina, não? Produzindo então os triésteres de glicerol. Agora veja só, álcool mais ácido forma éster mais água. Então formamos lá o triéster de glicerol, mais água. A reação contrária também é verdadeira. Então se eu pegar a água, reagir com o éster formado com o triéster, eu vou hidrolisá-lo, produzindo novamente a glicerina e o ácido carboxílico correspondente. Os ácidos carboxílicos correspondentes que vão fazer parte dessa estrutura. Aí eles podem ser utilizados no nosso organismo. Então, por exemplo, quando nós estamos num jejum prolongado, tá? Vai ocorrer essa hidrólise, ou seja, a molécula de água vai reagir com esses triésteres de glicerol do nosso organismo, vão quebrar essas moléculas de gordura, né? Vão quebrar essas moléculas, devolvendo aí o álcool produzido, né? Que é o glicerol, a glicerina, mais esses ácidos carboxílicos que vão ser utilizados no nosso processo metabólico. A gente acaba produzindo outros triacilgliceróis no nosso organismo a partir da alimentação. Então veja, é um processo metabólico muito bacana. Então olha só, começamos com os ácidos graxos, passamos para os triacilglicerídeos e agora vamos aumentar um pouquinho essa complexidade. Vai entrar mais um elemento químico no rolê aí. São chamados fosfolipídios, tá? Fosfolipídios ou fosfoacilglicerol. Por quê? Porque nós vamos colocar agora o elemento fósforo aí nessa estrutura lipídica. Uma estrutura lipídica que vai ser encontrada principalmente nas membranas do nosso organismo. Membrana citoplasmática, membrana celular, né? De um modo geral, nós temos aí a sua estrutura. Vamos entender por que ele vai promover nessa membrana aí um aspecto de bicamada, tá? E a gente vai entender essa estrutura de uma forma bem bacana aqui. Olha só, como é que ele vai ser obtido? Então, vamos lá. Vai entrar nessa estrutura do fosfolipídio, nós vamos ter o glicerol, tá? Nós vamos ter um ácido graxo, outro ácido graxo e um grupo fosfato. O grupo fosfato é a novidade aqui nesse processo, ligado a um grupo álcool. Essa vai ser a estrutura mais simples de um fosfolipídio, tá?
Então aqui nós temos um grupo álcool ligado e esse grupo álcool vai ser substituído por outros grupos que vão dar origem a outros fosfolipídios, tá? Então ele vai ser um dos componentes aí da membrana celular, entre outros tipos de membrana que nós vamos encontrar no nosso organismo, beleza? Então olha só, aqui nós temos a estrutura do glicerol, essa é a estrutura básica do glicerol. Veja que aqui nós temos a esterificação 1, a esterificação 2, onde nós usamos um ácido graxo, outro ácido graxo. Desta forma nós temos uma cadeia carbônica, ó, muito grande aqui. Essas cadeias carbônicas representarão a porção apolar, duas porções apolares que vão ficar de um lado, né? Devido às interações hidrófobas. Nós vamos ter então a porção apolar de um lado e a porção polar do outro. Vamos chegar já na porção polar. Então aqui, ó, porções apolares que são hidrofóbicas, têm aversão à água, né? Então elas vão estar voltadas para o interior. Já essa porção aqui, que é a porção polar, representada pelo grupo fosfato, que vai estar ligado aqui na estrutura mais simples a um álcool, vai ser a porção polar que vai ser hidrofílica, né? Então, veja, devido a essas interações hidrofóbicas, essas interações hidrofóbicas elas vão conferir resistência e elasticidade à membrana. Veja que esta vai estar voltada para o exterior, essa parte hidrofílica, essa porção polar vai estar voltada para o exterior e esta parte aqui, a polar, vai estar voltada para o interior. Esta cauda aqui vai estar voltada para o interior. Vejam só um desenho que bacana, só para a gente entender bem. Então, como vocês podem perceber, o que aconteceu? Isso deu à membrana um aspecto de bicamada, né? Então faz com que exista aí uma bicamada bonitinha nessa estrutura lipídica. Uma estrutura que vai estar, como eu falei, presente nas membranas. Ok? Belezinha, galera? Entenderam a ideia dos fosfolipídios, então? Onde nós vamos encontrá-los? Bacana, gente. Muito bem, então. Vamos continuar com essa nossa viagem maravilhosa. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora de uma estrutura que são as chamadas ceras, os cerídeos, né? Onde nós vamos encontrar a formação da estrutura lipídica com a utilização dos chamados álcoois superiores. O que são álcoois superiores? São álcoois que têm assim, estruturas carbônicas, né, muito grandes. Vamos entender isso, tá? E vamos aproveitar para ver também a estrutura dos esteroides. Você vai curtir esse assunto, hein? Vem comigo! Esta viagem pelo mundo maravilhoso da bioquímica é realmente fantástica, hein? Estamos conhecendo os principais tipos de lipídios. Vamos falar agora sobre as ceras ou cerídeos, tá? Que são produzidos a partir do quê? De um álcool superior que em algumas literaturas é chamado de álcool graxo, tá? Mais um ácido graxo que vai produzir o cerídeo e água. É muito simples. Aqui nós temos, por exemplo, um ácido graxo, que é o ácido palmítico, né? E um álcool superior, que tem 30 átomos de carbono, 61 átomos de hidrogênio, aliás, 62, né? E um oxigênio. Muito bem. Então aqui nós temos um ácido graxo e aqui nós temos um álcool superior. Ao sofrerem o processo de esterificação, tá? Nós teremos aqui, ó, a liberação de uma molécula de água e a formação deste éster que recebe o nome de palmitato de mericila. Esse éster especificamente é a
cera da abelha, o principal componente da cera de abelha. Tá? Vejam que os cerídeos, eles são importantes. Ó, podem ter origem animal ou vegetal e servem principalmente para a proteção de folhas, pelos, frutos, no processo de impermeabilização. Veja, por exemplo, uma folha, né? Quando você joga uma gotinha de água nessa folha, ela acaba escorrendo. Veja que a água não se infiltra diretamente nessa folha. Por que isso acontece? Porque tem aquela camada impermeabilizante. Essa camada impermeabilizante é um cerídeo, ok? Que é, repito, bioquimicamente falando, obtido a partir da reação de um álcool superior com um ácido graxo, produzindo então essa cera ou cerídeo e água. Então, a cera está presente lá na colmeia da abelha, né? A cera de ouvido, né? Aquela camada impermeabilizante nos frutos, nas folhas, nos pelos do nosso corpo. Então, ali nós temos os cerídeos. Falando agora sobre os chamados esteroides. Já ouviu falar dos esteroides e você vai se surpreender. Na realidade, os esteroides são lipídios, estruturas lipídicas, que não apresentam ácidos graxos. Não apresentam ácidos graxos em sua estrutura. Eles vão ter uma estrutura que o nome é bonitinho, hein? Olha, vou dar uma dica, é nome para filho, tá? Então, quando você tiver um filho, dá esse nome para ele, que vai ser muito bacana, vai ser muito popular na escola. Ciclopentano peridrofenintreno. Você já imaginou uma criança chamada? Como é que é seu nome, filho? Meu nome é ciclopentano peridrofenintreno. Nossa, coisa de louco, né? Esta é a estrutura do ciclopentano peridrofenintreno. Ele vai ter 3 ciclos, né? 3 ciclohexanos aqui e um ciclopentano aqui, tá vendo? Então nós temos essa estrutura básica. Essa é a estrutura básica de todos os esteroides. E aí entram os agregados. Quer ver só? Estou dando aqui 2 exemplos para vocês. Olha só. A estrutura básica do ciclopentano peridrofenintreno, ele se mantém aqui e aqui. Agora o que muda? Aqui, dupla O, olha só, essa estrutura fica toda semelhante até aqui. Aqui tem um OH, aqui tem um grupo cetona, ó, C dupla O, CH3. E aqui tem um grupo álcool. Isso diferencia um do outro. Sabe como? Olha que bacana, gente. Essa estrutura aqui é a testosterona. A testosterona, que é o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, vai dar as características masculinas. E essa estrutura aqui, ó, deixa eu arrumar um lugar para escrever o nome dela, vou escrever aqui embaixo, ó, é a progesterona. A progesterona, que é o hormônio que dá as características femininas. Percebeu? Então aqui nós temos a progesterona e aqui nós temos a testosterona, que são 2 esteroides. Vejam, o grupo esteroide, né, a estrutura lipídica que nós chamamos de esteroide, são estruturas que têm em comum o quê? Tem aqui o ciclopentano peridrofenintreno, ok? Beleza, galera? Nós vamos agora com o grupo dos eicosanoides. Vem comigo. Muito bem, meus queridos alunos, nós estamos chegando à parte final desta nossa super videoaula sobre lipídios, onde iniciamos falando sobre as estruturas mais simples, os ácidos graxos, nossa primeira fonte, principal fonte de energia aí para o nosso organismo. Depois nós falamos sobre os triacilgliceróis, né, que são os ésteres, os triésteres de glicerol, produzidos a partir da reação entre ácidos graxos e glicerol, a glicerina, o propan 1,2,3-triol. Logo na sequência nós
deixamos um pouco mais complexa a estrutura, tá? Falando sobre os fosfolipídios, que são estruturas lipídicas presentes lá nas membranas celulares principalmente. Depois nós falamos das ceras, cerídeos, tá? Que são estruturas lipídicas onde nós temos um ácido graxo que reage com um álcool superior, aquele álcool que tem uma cadeia carbônica enorme, né? Produzindo então as ceras, os cerídeos. Na sequência falamos sobre os esteroides, cujos principais representantes que nós vimos agora há pouco, né? Nós vimos aí a testosterona, a progesterona, que são hormônios. Então veja, função também hormonal dos lipídios. Para encerrar, nós vamos falar sobre um grupo também importante, que é um grupo que tem funções biológicas muito interessantes. São os lipídios de nome eicosanoides, que são derivados do ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele tem essa estrutura. Você pode dizer, nossa, nunca ouvi falar disso, professor. Mas ó, vamos nos ater quimicamente a esse eico, tá? Que significa 20 unidades de carbono. Então nós temos aí 20 átomos de carbono em um grupo ácido carboxílico, com uma cadeia, com uma estrutura de cadeia básica que vai se repetir nas chamadas prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, que são estruturas cujas funções biológicas são extremamente importantes para a gente. Beleza? Então olha só, o interessante, são 20 átomos de carbono que a estrutura tem aqui, o ácido araquidônico. Quando ele produz então, a partir de uma determinada conformação estrutural, uma prostaglandina, ela tem a seguinte função, ela vai controlar inflamações, febre, fluxo de sangue, contração da musculatura lisa do útero e ela é produzida basicamente por todas as nossas células, principalmente nos locais onde existem inflamações, lesões e infecções, certo? Depois nós temos os tromboxanos, formação de coágulos e agregação de plaquetas, então eles são produzidos lá nas plaquetas presentes no nosso sangue. Depois nós temos os leucotrienos, responsáveis pela contração muscular de vias aéreas, entre outras coisas, sendo que os responsáveis também pela hipersensibilidade associada a alergias e também a asma. Pois é. Então, questões relacionadas com vias aéreas. Então, veja que funções interessantes tem este lipídio, essa estrutura lipídica que recebe o nome de eicosanoides, derivados aí deste ácido carboxílico, que é o ácido araquidônico. Olha a estrutura, por exemplo, da prostaglandina. Veja que ela apresenta os 20 átomos de carbono, uma estrutura básica, né, muito similar a esta, né, com um ciclo aqui, inclusive outros grupos que entram, grupo cetona, grupo OH, grupo álcool, grupo ácido carboxílico. Então essa é a estrutura de uma prostaglandina. Aqui nós temos o tromboxano, que vai ser produzido lá nas plaquetas. Veja, uma estrutura muito similar também, uma base muito similar, também com 20 átomos de carbono neste ácido carboxílico. Entenda que todos eles têm como grupo principal o grupo ácido carboxílico, porque na escala de prioridades das funções, o grupo ácido ganha de qualquer um. Então, se tem o grupo carboxila, ele é um ácido carboxílico. Beleza? E aqui nós temos o leucotrieno, que vai ser lá nos leucócitos a sua produção. Detalhezinho, olha aí que bacana. São 20 átomos de carbono também na sua estrutura, e nós temos o grupo carboxila, que caracteriza essa estrutura como um ácido carboxílico, um ácido graxo, olha o tamanho da cadeia, né, gente? Aqui um grupo OH,
grupo álcool, aqui outro grupo OH, grupo álcool, então ele vai ter dois grupos hidroxila, que representa álcool, né? Devido a estar ligado a um carbono saturado aqui, e um grupo carboxila. Aqui nós temos as funções orgânicas, carboxila, aqui nós temos a função álcool, aqui nós temos a função álcool, aqui nós temos a função éter, e aqui mais uma função álcool, nestes três representantes aí, que são as prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. Nosso último grupo nesta viagem maravilhosa pelo mundo dos lipídios que nós fizemos nesta videoaula com vocês. Vamos com exercícios? Agora vamos fazer dois exercicinhos para encerrarmos esta nossa videoaula de hoje, que eu espero que você tenha gostado e tenha entendido. É importante fazer um mapinha mental com todas as informações que foram passadas aqui neste nosso programa e estudar. Vamos lá, galera, vamos estudar, porque bioquímica é bacana, bioquímica é legal. Você que vai fazer uma faculdade de medicina, enfermagem, nutrição, tem que conhecer essas estruturas, né? Tem que conhecer lá os carboidratos, tem que conhecer os lipídios, tem que conhecer os aminoácidos, as proteínas, e nós vamos continuar fazendo esta nossa viagem maravilhosa pelo mundo fantástico da bioquímica aqui no Quimicando com Cacá. Vamos com exercícios para vocês agora, vem comigo! Os triglicerídeos são substâncias orgânicas presentes na composição de óleos e gorduras vegetais. O gráfico a seguir fornece algumas informações a respeito de alguns produtos usados no cotidiano em nossa alimentação. Observe o gráfico e analise as afirmativas. Neste gráfico você tem vários óleos vegetais: milho, girassol, soja, canola, oliva e coco. E a constituição desses óleos em relação aos ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados presentes. Afirmativa 1. Todos os óleos vegetais citados no gráfico são substâncias puras. Afirmativa 2. Entre todos os produtos citados, o de coco está no estado sólido a 20 graus Celsius. Terceira afirmação. Entre todos os óleos citados, o de girassol é o que possui a maior porcentagem de ácidos graxos com duas ou mais duplas ligações. Número 4. Entre todos os óleos citados, o de canola e o de oliva são líquidos a menos 12 graus Celsius. Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. Pois é, vamos colocando novamente aqui na nossa lousa este exercício fantástico, esse exercício. Deixa eu até ver de onde que ele é. O EL 2008. Pois é, gente, um exercício bem bacana que trata desse assunto, lipídios. Vamos às análises, né, propostas aí nas afirmações. Todos os óleos vegetais citados no gráfico são substâncias puras? Não, não são. Eles são, na realidade, misturas de óleos com porcentagens diferentes de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Então, veja só, o óleo de milho, por exemplo, ele vai possuir uma porcentagem de óleo saturado menor, né? Depois monoinsaturado, que tem uma insaturação só na estrutura do triglicerídeo, né? Nós temos aí uma porcentagem bem maior, então ele tem predominância de óleo monoinsaturado na sua constituição. E poliinsaturado vem em segundo lugar, com muitas insaturações. Veja que o girassol ele vai ter triglicerídeos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, sendo os poliinsaturados em maior quantidade, né? O óleo de girassol. No de soja, também a mesma coisa do de girassol,
No de canola, a predominância é dos monoinsaturados, dos triglicerídeos monoinsaturados. No de oliva, também a predominância dos triglicerídeos monoinsaturados. E no de coco, a predominância é dos triglicerídeos saturados, beleza? Por isso eu estou dizendo para vocês, o óleo de coco é muito bom para a nossa alimentação. Não se esqueça disso. Então, todos os óleos vegetais citados no gráfico são substâncias puras? Não, ok? Segundo, entre todos os produtos citados, o de coco está no estado sólido a 20 graus Celsius? Bom, se você observar aí, o óleo de coco, ele vai ter aí o ponto de fusão, o ponto que ele derrete, que ele passa para o estado líquido, 25 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius ele estará no estado sólido, beleza? Então essa afirmativa 2 está correta, olha aí, correta. Vamos ver a afirmativa 3. Entre todos os óleos citados, o de girassol é o que possui a maior porcentagem de ácidos graxos com 2 ou mais ligações duplas. Bom, vamos dar uma olhadinha lá. É o óleo de girassol. Olha só, o de girassol, então, ele possui uma quantidade de poliinsaturado maior do que todos os outros. O que é poliinsaturado? É aquela estrutura que apresenta 2 ou mais ligações, aqueles ácidos graxos com 2 ou mais ligações duplas. Então, está correto também este item 3, esta afirmação 3 aí também corretinho. E a última afirmação, entre todos os óleos citados, o de canola e o de oliva são líquidos a menos 12 graus Celsius. Vamos ver lá. Ponto em que ele derrete, né? O ponto em que ele passa para o estado líquido é menos 10, tá? E o de canola, né? O de oliva é menos 6. Então, eles não serão líquidos a menos 12 graus. Eles estarão no estado sólido. Essa afirmativa está incorreta. Beleza? Então, 2 e 3, qual que é a resposta correta aí? Letra B. Resposta correta deste nosso exercício número 1. Vamos ao segundo? Põe na tela mais um exercício para a gente aí. Olha o segundo chegando. O dianabol, substância cuja estrutura é apresentada a seguir, é um anabolizante que teve ampla utilização nos Estados Unidos no século passado, por propiciar em pouco tempo um grande crescimento muscular. A análise da estrutura anterior e os conhecimentos sobre tecido muscular e bioquímica permitem concluir corretamente que: letra A. Este anabolizante possui a classe funcional das cetonas e fenóis, além de estimular a hiperplasia celular, ou seja, o aumento do número de células, o que garante músculos mais volumosos. Letra B. Sua fórmula molecular é C20H30O2 e, sendo um anabolizante, é capaz de propiciar o aumento da fibra muscular por sintetizar aminoácidos na célula. Letra C. Podem existir 64 estruturas espaciais diferentes com atividade óptica no dianabol, sendo ele classificado bioquimicamente como lipídio quando reage com ácido graxo. Letra D. Em uma reação de oxidação, a hidroxila da substância irá se transformar em uma cetona, característica que estimula a síntese proteica e a formação de tecido muscular por hipertrofia. E letra E, há 6 átomos de carbonos com hibridização sp2, que propiciam a geometria trigonal plana do dianabol, esteroide classificado como glicídio.
Pois é, vamos então à resolução deste segundo exercício, que é um exercício muito bacana, como vocês podem conferir aqui de novo o seu enunciado para a nossa resolução. Olha aí a letra A. Este anabolizante possui a classe funcional das cetonas e fenóis. Olha, só com os aspectos químicos aqui já dá para a gente ir matando essa questão, hein? Sem se preocupar muito com os aspectos biológicos. Quer ver só? Primeiro, não tem função fenol aqui. Então essa letra A já foi para o espaço. Não é a letra A. Está dizendo aí que possui a classe funcional das cetonas e dos fenóis. Tem grupo fenol aqui? Tem anel aromático aqui? Com o OH ligado direto no anel aromático? Não tem. Cetona, opa, tem cetona, mas não tem. É cetona e OH aqui, que é o grupo dos álcoois. Não tem fenol nessa estrutura. Vamos para a letra B. Sua fórmula molecular é C20H30O2. Vamos dar uma olhada? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ótimo. C20. H. Vamos ver quantos Hs ele tem aqui. 1, 2, 3. Aqui vai ter, não vai ter mais nenhum aqui, né? 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aqui não tem, 17, aqui 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Se eu não contei errado, tem 28 aqui e não 30. C28, O, temos 1, 2 oxigênios. Vale a pena contar de novo? Vamos contar de novo para ver se eu não errei aqui nesse C20, H28 aí. Vamos lá então, ó. Um aqui, 2, certo? 2, 3, beleza? Aqui não tem, aqui também não tem. Então, são 3, 4, 5, 6, aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aqui até aqui que eu coloquei, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok? 21, 22, 23, 24, aqui 25, 26, 27, 28, H28O2. Então, já matamos aí, né? É C20, H28O2, beleza? Então, também não tem a fórmula molecular, não bateu a fórmula molecular deste nosso anabolizante chamado de anabol. Vamos à letra C. Podem existir 64 estruturas espaciais diferentes com atividade óptica do dianabol? Depende, vamos ver o número de carbonos assimétricos que ele tem. O que é o carbono assimétrico mesmo? É aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Aquele carbono que possui assimetria molecular, isomeria óptica, galera. Então vamos lá. Esse carbono aqui é um carbono assimétrico, 4 ligantes diferentes. Este aqui também, então nós temos 1, 2, vamos lá. Este aqui também, 3. Este aqui também, 4. Este aqui também 5 e este aqui também 6. Opa, temos 6 carbonos assimétricos aqui. Aqui tem dupla ligação, não está valendo. Aqui também, aqui também. Esse tem 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais. Então são 6 carbonos assimétricos. Então vamos lá, como é que a gente calcula o número de isômeros opticamente ativos mesmo? É simples, ó. IOA, isômeros opticamente ativos, é igual a 2 elevado a N. São 6 carbonos assimétricos, 2 elevado a 6. Então o número de isômeros opticamente ativos, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, quanto vai dar? 64. Bateu? É isso mesmo? 64 estruturas espaciais diferentes com atividade óptica do dianabol. Sendo ele classificado bioquimicamente como lipídio? Sim, porque olha a base dele é um esteroide. Lembra que os esteroides são lipídios? Então, ele é um lipídio quando reage aí com ácido graxo.
Olha aí que beleza, galerinha. Então nós temos aqui uma estrutura lipídica, a alternativa C é a correta aqui, tá? Vamos ver as últimas duas alternativas. Tem uma reação de oxidação, a hidroxila da substância irá se transformar em uma cetona, tá? Característica que estimula a síntese proteica e a formação de tecido muscular por hipertrofia, tá? A hidroxila da substância vai se transformar numa cetona aqui? Não, ela não vai se transformar numa cetona, por quê? Porque esse carbono aqui é um carbono terciário. Carbono terciário, ou seja, quando nós temos um OH num carbono terciário, ele não sofre oxidação, lembre-se disso. Apenas álcoois primários e secundários sofrem oxidação. Se for um álcool secundário, aí sim, pela oxidação, nós teremos uma cetona. Então, está errada essa questão também. E há 6 átomos de carbono com hibridização sp2 que propiciam a geometria trigonal plana do dianabol esteroide classificado como glicídio. Não, glicídio não, lipídio, galera. Glicídio lá são os açúcares, são os carboidratos. Beleza! Tá, então, alternativa C. E vamos colocar aqui para ficar bonitinho, né? A D está incorreta e a E também está incorreta, alternativa C, nessa questão maravilhosa que nós acabamos de resolver para vocês aí da USF 2018. Beleza, galera? Valeu, galera! Muito obrigado a você que mais uma vez esteve conosco aqui no Quimicando com o Kaká, nesta super videoaula onde tratamos de lipídios. Semana que vem tem mais, muito mais para você aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká.